Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta que nesse ano o brasileiro vai precisar trabalhar 147 dias para pagar impostos. Hoje o assunto do programa diz respeito a você, ao seu familiar, ao seu vizinho, pois impacta diretamente a vida do brasileiro. A reforma tributária aprovada pela Câmara, que visa a unificação dos impostos IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS. O projeto levanta algumas dúvidas e a preocupação sobre o aumento da carga tributária. Poder e Negócios convidou um dos principais juristas do país, reconhecido internacionalmente. Ele é presidente do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Isso para poder entender mais sobre o assunto e deixar você aí de casa mais informado. Você seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. Eu já quero agradecer a sua audiência e, é claro, um prazer, doutor Kiyoshi Arada, tê-lo aqui no Poder e Negócios mais uma vez e hoje para falar desse assunto tão polêmico, não? Prazer é meu, Tiago. Eu terei imenso prazer em tecer algumas considerações em torno dessa reforma tributária. Doutor, a reforma tributária aprovada recentemente, ela levanta dúvidas principalmente a respeito da carga tributária ser elevada, não? Também, além de promover uma elevação brutal da carga tributária, principalmente para o setor de serviços, ela contém vícios insuperáveis por quebrar o princípio federativo. Porque o Brasil é uma federação. Não se trata de uma federação verticalizada, mas de uma federação horizontalizada. Ainda que o município, do ponto de vista político, tenha uma dimensão menor, do ponto de vista jurídico, está em pé de igualdade, está juridicamente parificado. O que é do município, o Estado não pode interferir, nem a União. Então, são entidades que repartem o poder nacional, o poder da União, o poder dos estados e o poder dos municípios. E essa emenda acaba com isso. Não é? Então, daí o vício que contamina essa emenda aprovada em segundo turno lá na Câmara. Para fazer a proposta de reforma tributária, Tiago, preciso que o seu autor conheça um pouco da realidade brasileira, parece que eles não conhecem. E conhecer também o sistema tributário esculpido pelo legislador constituinte para verificar as virtudes e os defeitos a serem sanados. Não conhece uma coisa nem outra. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com uma população heterogênea, ricos, médios, pobres e paupérrimos, não é? Com 260 milhões de habitantes, que é o sexto país do mundo em termos populacionais. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Qual foi a desculpa da reforma tributária? Que é muito complexo. Por que é complexo? Porque tem muitos impostos. Ora, a quantidade de impostos por si só não gera complexidade. Basta um único tributo do tipo PIS/COFINS não cumulativo para colocar o contribuinte de cabeça em pé, de cabelo em pé. Então, não é a quantidade. A quantidade, que eles não sabem por que existe, eu vou explicar. Existe para distribuir o peso da carga tributária para diferentes segmentos da sociedade. Industrial só paga o IPI. Comerciante só paga o ICMS. Prestador de serviço só paga o ISS. O agricultor só paga o ITR. Todo mundo paga o imposto de renda, que é o único imposto universal. Mas não tem sentido um jornalista, um advogado, um médico, um juiz, um promotor, um delegado ter que pagar IPI, ter que pagar ICMS, ter que pagar ITR. Isso não faz sentido. Então, a diversidade existe exatamente para distribuir essa carga tributária. Segundo lugar, a desculpa é que o Brasil tributa muito consumo, então a carga tributária em cima do consumo está muito elevado. Concordo. Só que não precisa destruir o sistema vigente para diminuir a carga tributária, é só rebaixar a alíquota. Isso se faz por uma lei ordinária. Agora, o que eles fizeram?
estabelecer uma tritributação sobre o consumo, entendeu? A União tem o tal de CBS, que é a mesma coisa que IBS, o Estado e o município também tem o seu IBS. Então, são 3 entidades tributando o mesmo fenômeno econômico que é o consumo, entendeu? Então, não vejo como é que eles atingiram a finalidade, tendo em vista as premissas levantadas. É como se fosse assim, vou pagar o imposto lá no final? É isso? O IBS, nessa parte eles estão certos, ele acaba com a guerra tributária, porque é pago não na origem, é no destino. Então, se eu vendo mercadoria de São Paulo para Santa Catarina, é lá em Santa Catarina que eu tenho que pagar, entendeu? Então, não adianta o fisco de Santa Catarina dar incentivo, porque vai cair na cabeça dele. Então, nesse ponto, e depois é uma tributação por fora, igual vigora no Japão, nos Estados Unidos. Não está embutido dentro da mercadoria, do preço. Agora, o ICMS em vigor, ele é a tributação por dentro e recai. O valor do imposto, ICMS, está dentro do preço. Então, ele incide sobre si próprio. Uma mercadoria de 100, 18 é imposto. Logo, a mercadoria custa 82. Então, você deveria aplicar 18% sobre 82. Mas estão aplicando 18% em cima do 100, que está incluindo imposto. Então, incide imposto sobre imposto. Então, isso daí é uma virtude que eles acabaram. Né? Mas tem um grave problema de natureza constitucional, que eles não conhecem o direito constitucional. O sistema tributário nacional é um microsistema jurídico embutido dentro do sistema jurídico total, que é a ordem constitucional. Então, tem que haver uma harmonia entre o sistema tributário e o sistema constitucional. O sistema constitucional preconizou o quê? Preconizou a forma federativa do Estado, em que se respeita a independência e a autonomia político-administrativa dos municípios, dos estados e da União. E colocou isso em termos de cláusula pétrea, quer dizer, não pode ter emenda tendente a abolir essa federação. Então... E como que vai ser lidar com esse choque? Pois é. Agora, o que eles fizeram? Eles fizeram o IBS federal com o nome de CBS, contribuição, né? E o IBS comum dos estados e municípios, entendeu? Agora, para lidar com essa questão que você falou, inventaram um tal de Conselho Federativo, que agora, por causa da crítica, que a União vai tomar conta de tudo, o relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, andou falando lá que a União não vai entrar nesse conselho. Mas eu não sei como é que ficou no texto, porque ele só falou de boca para fora. Então, esse conselho teria poder normativo, poder fiscalizatório e poder arrecadatório. E depois ele distribuiria a parte cabente ao Estado e ao município. Só que não tem a competência para criar o imposto. Competência tributária significa, antes de mais nada, o poder exclusivo, privativo da entidade política contemplada de instituir o imposto, criar o imposto. Ele cria como ele bem entender, dá isenção para quem quiser, dá incentivo fiscal onde achar necessário, dosa a alíquota do jeito que quiser. Então, esse poder, o Estado e o município não têm, porque é a União, através de lei complementar, que eles chamam de lei nacional, que vai criar esse imposto. Então, os formuladores dessa proposta de reforma tributária não conhecem a noção do que seja competência tributária. Competência tributária é indivisível. Não pode haver duas entidades tributando a mesma coisa. Sim. Entendeu? Ou é do Estado, ou é do município, ou é da União. Entendeu? E cada um faz o seu. Agora, incumbiram ao Estado e município de fiscalizar e arrecadar, que é o de menos. A fiscalização, a arrecadação, você pode cometer a um particular, pode cometer a um estabelecimento bancário. Sim. Você vai lá e ele arrecada. Isso não assegura a independência e a autonomia. O que assegura a independência e a autonomia
é exatamente o poder de instituir o imposto que o Estado e o município não têm. E nesse Conselho Federativo, Tiago, tem mais. Deveria ser composto, então, por 27 estados e 5.570 municípios. Como fazer essa composição? Como é que vai nomear representante de 5.570 municípios? Como é dificultoso, o relator pegou e falou assim, não, vai ser representado por 27 municípios. Outra quebra do princípio federativo. Então, entendendo o município como uma entidade política menor. Não é assim. Doutor, a gente vai precisar ir para um rápido intervalo, mas fique aí, Poder e Negócios volta já. Grupo Tati é TV. Grupo Tati é rádio. Grupo Tati é multiplataforma. E agora, Grupo Tati é muito mais. É TH+ Ribeirão Preto. Um novo site de informação, entretenimento e notícias da nossa região, com canais multicidades que vão onde a notícia está. thmais.com.br/Ribeirão Preto, para você saber mais. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Notícia está thmais.com.br/Ribeirão Preto, para você saber mais. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante e que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega e eles também fazem camisas sob medida. São várias opções de tecidos e mais ternos, gravatas, calçados e também moda esporte, polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo e aqui em Campinas. O endereço em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Dr. Kiyoshi, muito legal saber da questão desses impactos que a reforma tributária nesses moldes pode causar para o contribuinte. Só deixa eu lhe fazer uma pergunta. Assim que houve a aprovação, a Bolsa subiu. O que isso representa? É o poder da mídia, né? Que espalharam tanto dinheiro por aí que nos aeroportos, nos terminais de ônibus, na estação de metrô, só se falava da reforma tributária, entendeu? Isso daí foi politizado ao máximo, né? Então, nem todos os deputados estavam sabendo do inteiro teor da proposta, mesmo porque estava mudando todo dia, entendeu? Eu escrevi 5 vezes o artigo para adaptar à realidade em vigor, porque todo dia mudava, entende? Então, na última versão, dizia que esse Conselho Federativo seria representado por 27 estados e 27 municípios. Daí já houve quebra do princípio federativo. Os estados são todos eles representados. 26 estados, mais o Distrito Federal, 27. Município de 5.570, porque só 27 vai ser representado. Então, por aí já quebrou o princípio federativo. Mas, Tiago, essa proposta tem algo de positivo também. À medida que institui a tributação do IBS no destino e cobrado por fora, isso é um grande avanço. Há 30 anos que estou reclamando da tributação por dentro, que é um sistema nebuloso, ninguém sabe qual é o valor do imposto que você está pagando quando se compra uma mercadoria ou toma um serviço, entendeu? Então, é um avanço. Mas poderia aproveitar essa reforma e dar uma melhorada.
sem quebrar o princípio federativo. Como? Em vez de competência comum Estado e município para instituir IBS, por que não deixar só o Estado com IBS, a União com IBS federal e deixar o ISS de fora? Deixa para o município, entendeu? Por quê? Porque esse tipo de tributo não cumulativo com crédito pleno, né, não serve para o setor de prestação de serviço. Para o setor de serviço, aqui, por exemplo, o que você tem de insumo para deduzir? Nada. O advogado, quando dá uma consulta ou quando elabora um parecer, é um ato único. Não há cadeias de prestação de serviço como acontece na indústria, como acontece no comércio, quando toda vez que você revende a mercadoria, é uma etapa de circulação, você pode acreditar o imposto gerado na operação anterior. No serviço não acontece isso. Então, no serviço, é um imposto cumulativo. Não tem nada de não cumulativo, entendeu? Isso dá um impacto terrível, né? Para aqueles prestadores de serviço profissional liberal, o impacto será da ordem de 700% de aumento, entendeu? Então, fica inviável. Então, deveria deixar o ISS de fora e fazer o tipo IBS dual. A União, com seu imposto sobre bens e serviços, e o Estado, e deixar o ISS intocável. Seria individualizado. Porque é uma forma de aproveitar essa emenda que não está totalmente errada. Só erra quando tolhe o poder do Estado e município de instituir o imposto. E o município perde com isso. O município perde com isso. Agora, o prefeito Ricardo Nunes, ele deu uma entrevista dizendo que vai perder 170 bilhões. E os municípios menores, como vão ficar? Pois é. Então, essa desculpa de que tem 27 legislações e 5.500 legislação do ISS, torna complexo, é conversa para boi dormir. Tanto no ICMS como no ISS, tem uma lei de regência nacional. No ICMS você tem a lei complementar 87. Todos os 27 estados têm que obedecer àqueles parâmetros. Sim. E 5.570 e tantos municípios têm que obedecer às normas gerais da lei complementar 116. Então não pode nem inventar serviço fora da lista, que está lá. Doutor, como é que foi aprovado isso tudo assim? Aconteceu de que maneira? Porque muitos sequer tinham conhecimento do texto? Não. Vários deputados não tinham menor conhecimento do texto, do último texto, elaborado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Não é? Ele foi na base da liberação de recursos da emenda individual e emenda de bancada, porque a Constituição diz que os deputados e senadores têm direito a isso, só que não diz quando. Então, eles queriam aproveitar o momento da reforma tributária para pegar a maior parte do bolo. E por isso, entendeu? Talvez conseguir fazer os 2 turnos? 2 turnos numa noite só. Quer dizer, foi uma votação a jato. Agora, vai no Senado, a Senado normalmente é uma casa que costuma examinar com maior atenção. Por isso, nós estamos aqui nesse programa, né, fazendo algumas críticas positivas, né, e negativas dessa proposta que passou a jato lá na Câmara. Né? Agora, no mais... Agora, se o Senado disser, olha, tem que mudar bastante coisa, aí a Câmara precisa votar outra vez? Volta outra vez. Agora, o Senado pode rejeitar o projeto por violação do artigo 18 da Constituição Federal, que é a autonomia política administrativa dos estados e municípios. Sim. E que incorre na violação da cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, item 1, que é proibido a deliberação de emenda tendente a abolir a federação. Né? Então, por muito menos, no passado, o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade da tributação pelo IPMF das aplicações financeiras do Estado. Então, o Supremo entendeu que tributar a aplicação financeira do Estado significa diminuir a receita do Estado e, com isso,
representaria uma medida tendente a abolir a federação. Sim. Então imagine então tirar o ICMS, tirar o ISS. Muito pior. Entendeu? Agora, eu tenho a impressão que na questão dos municípios também afetaria a IPTU. IPTU é um absurdo. Como foi tudo na base de palpite, né? Então chegou lá um representante dos municípios falando, nós temos dificuldade de aumentar a IPTU. Está resolvido. Aumenta a base de cálculo por decreto. Nada de vereador ficar discutindo aí, que isso demora. Então é por decreto. Claro, vulnera o princípio da legalidade. Eles vão dizer, não, mas é a emenda que está dizendo que pode. Depende. O princípio da legalidade, no meu entender, é princípio fundamental, é direito fundamental. E como tal, está protegido por cláusula pétrea. É imexível, entendeu? Então não pode. Agora, no ITCMD, deu um passo positivo. Estabeleceu a possibilidade de tributação progressiva. Mas eu estou de acordo. Isso vem ao encontro do princípio de justiça fiscal. Porque normalmente quem herda, ele não trabalhou tanto, né? Ele está recebendo de graça. Sim. Então nada mais justo do que ele pague uma porção de acordo com o bem, tamanho do bem. Né? Porque se a pessoa ganha uma bicicleta ou então um avião, o imposto é igual para os dois. Então essa parte é positiva. É positiva também a extensão do fato gerador de IPVA. Porque o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o fato gerador do IPVA, ele se louvou na definição de veículo automotor baseado no Código Brasileiro de Trânsito, que evidentemente só regula o trânsito terrestre. Os aquáticos. Então ficou de fora o avião, ficou de fora os navios, né? Esses negócios de luxo, né? Lancha de luxo, que não tem sentido. Então a emenda nesse ponto explicitou Sim. que abrange também os veículos aéreos e marítimos. Dr. Kiyoshi, vamos agora para o último intervalo do programa. Fique aí, a gente volta já. Grupo Tati é TV. Grupo Tati é rádio. Grupo Tati é multiplataforma. E agora, Grupo Tati é muito mais. É TH+ Ribeirão Preto. Um novo site de informação, entretenimento e notícias da nossa região, com canais multicidades que vão onde a notícia está. thmais.com.br/Ribeirão Preto, para você saber mais. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. De volta com Poder e Negócios, entrevistando hoje o jurista Kiyoshi Arada, falando sobre reforma tributária. Já antiga essa história da reforma tributária, não, doutor? Desde 2005 que eu venho debatendo. Fui 2 vezes na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial de Reforma Tributária, dar meu depoimento. E acharam que minha proposta era simples demais. Era muito claro, muito simples, então que o Congresso não ia deliberar. Mas eu continuo batendo na tecla daquela proposta de reforma radical, uma reforma pontual, modificar algumas palavras que estão na Constituição e fica um negócio simples e livre de qualquer litígios tributários. Doutor Kiyoshi, me diz uma coisa. Sendo aprovada essa proposta no Senado, se tornando, enfim, oficial,
quanto tempo que ela passa a valer? Porque tem a transição, e essa transição é longa. É um absurdo, né? Quer dizer, nós vamos servir como instrumento de cobaia por 15 anos. Né? Nunca vi. Quando se fez a transição da Constituição de 46 para a Constituição de 67, foi menos de 6 meses. E agora são 15 anos. Não é? Talvez ele tenha diminuído para 10. 15 era o PEC 110. Agora são 45 era 10 anos. Mas e ainda agora, assim, você vai continuar, né? Porque você vai ter vários impostos que a gente já paga hoje e vão entrar esses agora. Então eles sabem que vão quebrar os estados. Então previa originariamente, agora não sei se ficou isso no texto final, previa um prazo de 50 anos para repor a perda financeira dos estados. O município nem tocava no assunto. 50 anos, como se o país ficasse parado, né? Se 50 anos facilmente vai chegar a 100 anos, né? Então ele sabe que vai quebrar, né? Mas, doutor Kiyoshi, o que então precisa ser mudada é essa questão de quem cuida do seu. Agora, o relator foi tirando tudo quanto é empecilho que estava emperrando a tributação, ele foi tirando, deixou tudo no ar. Entendeu? Não sabe qual é a alíquota do Estado nem do município, diz que eles vão fixar oportunamente. Alguém reclamou que pobre não vai conseguir pagar esse imposto. Aí o cara fala, não, isso não tem problema, está aqui o cashback, entendeu? Agora, como é que faz? Ele não sabe. Então ele falou, na forma da lei complementar. Tudo que não sabe é na forma da lei complementar. E essa lei complementar? É a União que faz, mas cash é uma confusão dos danados, entendeu? Como é que você vai devolver? Qual é critérios objetivos para você devolver aquilo que o pobre pagou? Agora, quem é o pobre? Sou eu, você, quem que é? Zé da esquina? Não, a lei complementar vai delimitar um contingente de pobres, entendeu? Aqueles que estão vivendo abaixo da linha da miséria não tem nada a receber em troca porque eles não pagam. Sim. Dr. Kiyoshi, prazer bater esse papo com o senhor aqui no Poder e Negócio, bem esclarecedor. Infelizmente, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode rever o programa na íntegra, basta acessar o nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever e curtir nossas publicações. Nessa semana, trechos estarão disponíveis no nosso Instagram. Pode compartilhar nossos conteúdos. Desejo a você uma excelente e abençoada semana.